Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de esperança. Amém? Uma palavra de esperança. Uma palavra profética. Uma palavra que vai nos fazer olhar para o futuro. Que é óbvio que a gente olha muito para o futuro nessa época, na mudança de ciclo. Amém? Todos encontraram Isaías capítulo 9? Evangelista, tem Bíblia aí? Tem? Pessoal, tem alguém que esqueceu Bíblia? Pastor, eu até tenho, mas eu esqueci. Levanta sua mão aí, que nós temos algumas e podemos... Lá no final, irmão, ó, tem um pessoal lá no final. Pode distribuir. Pastor, eu não tenho como comprar a Bíblia. Você pode levar essa para casa de presente. Mas se você tem como comprar, pode deixar essa aí, que na próxima semana vai ter alguém precisando dela. Amém? Mas pastor, eu não tenho como, eu quero ela, pode levar, ela é sua. Então vamos lá, vamos à palavra. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. E eu quero te convidar a abrir teu coração. Amém? Amém, quero te convidar a abrir teu coração e crer, porque hoje, irmão, você precisa crer nessa palavra para viver ela. Sabe aquelas coisas assim que parecem bom demais para ser verdade? Eu creio que vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Isaías capítulo 9, verso 1. A Bíblia diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, aleluia, e aumentaste a sua alegria, glória a Deus. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha, ou então, dependendo da tradução, como eles se alegram com os despojos. Pois tu destruíste o jugo que oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Oh, aleluia! Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Senhor, vai iniciar um novo ano e nós queremos estar na tua presença nesse novo ano. Que em nome do Senhor Jesus, a partir de agora, Pai, seja manietado todo espírito maligno, todo principado e potestade, toda hoste maligna. E nós ligamos na terra, Pai, o que já foi ligado nos céus. Nós recebemos aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor já preparou para cada família aqui representada. Que a partir de agora a nossa mente seja levada cativa a Ti, Senhor. E tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa atenção e roubar a nossa bênção caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que a Tua palavra ela seja como uma semente. Ela é uma semente, mas que ela encontre um terreno fértil e que ela possa dar o fruto a qual ela seja lançada nesta noite. No nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor e receber cada um de vocês aqui. Isaías, ele é um profeta messiânico e o seu nome significa salvação do Senhor. E esse vai ser o tema de todo o livro de Isaías, sempre declarando a salvação de Deus para cada um de nós. Um tempo ele está profetizando ao povo de Israel,
Outro tempo ele está profetizando ao povo gentil, ou seja, aqueles que não tinham aliança com Deus. De certo que Isaías, ele alcança todo o povo e todos nós que estamos aqui nessa noite. É óbvio que eu vou falar de planos, de projetos, porque estamos iniciando um novo ano. E é natural a gente planejar, é normal, a gente tem que fazer isso mesmo. E principalmente pensar em coisas boas, pensar em aquilo que vem dos céus. Abra mão de tudo aquilo que gera tristeza, que gera dor. Abra mão de tudo aquilo que tentou te aprisionar, que tentou te paralisar. E comece a liberar palavras de bênção, palavras proféticas. Para quem não está acostumado muito com o evangeliquez, né? Palavras proféticas, uma palavra profética é quando você consegue enxergar o futuro com os olhos da fé, tirando os olhos naturais de lado, com os olhos da fé, ou seja, palavras que ainda vão se cumprir logo adiante. Então, libere palavras boas para que se cumpram sobre você, sobre a sua família. Teremos depois um tempo de oração aqui, mas durante a pregação, porque é óbvio que nós temos que falar de futuro também, eu vou liberar algumas palavras proféticas e creia nisso. Não fique naquela dúvida, será que pode acontecer, que não pode? Irmão, se é coisa boa, se é coisa de Deus, creia que vai acontecer sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Então Isaías, ele começa falando, é óbvio que ele fala sobre Jesus Cristo. Ele está dizendo, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E essa notícia, irmão, Isaías capítulo 9, versículo 6, é a maior de todas as notícias da terra. Porque se Jesus não tivesse vindo à terra, ou seja, o verbo ter se feito carne, nós não teríamos vida e vida em abundância. Porque Jesus veio, que hoje eu e você podemos ter acesso a Ele, porque a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E agora nós não precisamos de outras pessoas para falar por nós. Vocês não precisam de mim para falar com Jesus. Vocês precisam apenas dobrar o seu joelho e falar com o seu Deus em secreto. E Isaías está nos dando uma aula de futuro. Por quê? Porque ele está profetizando sobre Jesus muitos anos antes, mais de 1000 anos antes dele ter nascido. Olha, uma aula de como olhar para o futuro, já que nós estamos falando disso. Olhando para 2025, olhando para 2026, olhando para 2027. Agora, qual é o olhar que eu tenho que ter para esse ano? Pastor, eu sei que vai ser um ano de luta por causa da política. Eu sei que vai ser um ano de luta por causa disso, por causa do dólar. Meu irmão, os nossos olhos de futuro não são os olhos segundo o governo da terra. Os nossos olhos de futuro tem que ser de acordo com os olhos de que Deus deu para cada um de nós. Ou seja, com os nossos olhos espirituais. Olha o que Isaías está nos ensinando. A melhor forma de olhar para o futuro é olhando para Jesus. Porque ele está 1000 anos antes de Jesus nascer, dizendo assim: um filho nos nasceu. Na profecia e na palavra de Isaías, ele não está dizendo vai nascer. Por quê? Porque para ele, com o olhar dele, com a palavra dele, já está acontecendo. Quem aqui conseguiu olhar para 2025 e dizer, já está acontecendo algo que Deus está fazendo sobre a minha vida? Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus eterno, ou seja, Ele está de eternidade em eternidade. Ele estava no nosso passado, Ele está no nosso presente, Ele estará no nosso futuro. Então o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos, em 2025, já está debaixo do controle e da autoridade de Deus. O que nós precisamos é estar alinhado com Ele, ou seja, ligar na terra o que já foi ligado nos céus. É abrir os nossos olhos espirituais. E assim como Isaías profetizou, um filho nos nasceu, ou seja, ele já estava lá com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Assim nós precisamos, com os olhos da fé, conseguir enxergar o final de janeiro. Conseguir enxergar o final de janeiro não com luta, não com batalhas, não com enfermidade. Pastor, mas isso está aí na humanidade. Eu sei, isso é fruto do pecado, fruto da dor, fruto do maligno, fruto da dificuldade do homem, fruto da carne. Mas nós não estamos aqui num culto da virada, numa igreja, debaixo de uma palavra, para dizer que o nosso ano será de dor, será de crise, será de enfermidade. Não, nós estamos aqui para liberar uma palavra e dizer: o meu ano será o melhor ano da minha vida, porque eu começo a olhar com os olhos de Jesus.
Jesus. Eu começo a olhar para a palavra e a palavra começa a me dizer que tem alguém, que um filho que nos foi dado, e esse filho venceu a morte, venceu o pecado, venceu a aflição, venceu a dor, venceu a cruz, venceu tudo aquilo que nós não poderíamos vencer. Mas a Bíblia diz, oh aleluia, que no nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Olhe para o futuro, olhando para Cristo, porque quando você olha para Cristo, você consegue atrair as bênçãos de Cristo. Oh, aleluia! Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele profetiza sobre o Salvador muitos anos antes. Isaías, ele olhou para o futuro com as lentes de Jesus. Irmão, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, que o teu olhar no ano de 2025 não será de acordo com a situação que você está vivendo, seja ela ruim, ou seja ela boa, seja ela de dificuldade, ou seja ela de bonança. O teu olhar para 2025 não será o olhar da terra, será com os olhos de Jesus. Ele está olhando, um filho nos foi dado, Jesus já nasceu. Ele não está dizendo Jesus a nascer. Isso até parece loucura, porque ele não está lá. Jesus ia nascer quase 1000 anos depois. Como ele está dizendo, já nasceu, porque para ele, com os olhos da fé, já está acontecendo aquilo que ele está liberando. Comece a liberar palavras proféticas sobre o teu ano. Por quê, pastor? Porque isso gera esperança no nosso coração. Olhar com os olhos da fé gera esperança para cada um de nós, porque eu tiro os olhos da dor, eu tiro os olhos daquilo que tenta me aprisionar e olho para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que isso é tão importante? Porque se você ler o capítulo 8, nós lemos o capítulo 9. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que ele está profetizando para uma nação que não está olhando com os olhos da fé. Ele está profetizando para uma nação que está olhando para as circunstâncias. E a consequência de olhar para as circunstâncias, o capítulo 8 diz, é miséria. A água do rio vai se secar. Eles vão procurar outras fontes, mas não vão encontrar. Por quê? Porque eles estão olhando apenas com os olhos naturais. E quando eu olho apenas com os olhos naturais, eu não consigo enxergar o sobrenatural de Deus. Eu não consigo enxergar as fontes que Ele já preparou para cada um de nós. Eu estou muito empolgado hoje. Contrário à incredulidade do capítulo 8, que gerou destruição, ele está gerando vida com o seu olhar da fé. O capítulo 8 está dizendo, quem olha com os olhos naturais gera destruição, porque vai começar a amaldiçoar a Deus. Isso está no capítulo 8. Mas no capítulo 9 ele está dizendo assim, oh aleluia, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, não haverá mais escuridão aos que estavam aflitos. Aqui vai a primeira palavra profética sobre a tua vida. O nosso futuro, o nosso ano de 2025 não será debaixo da escuridão. O que é escuridão? É trevas. O que é treva? Pecado. O que é trevas? Pecado. Gerador. Oh aleluia. Os nossos olhos, ele está dizendo assim, porque um filho nos nasceu, não haverá mais escuridão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Um tempo de luz do Espírito Santo sobre você, a iluminação dos céus sobre a tua vida, sobre a tua família. Isso quer dizer que o tempo de trevas já passou, aleluia. Virá um novo tempo sobre nós, nos dá esperança de dizer que 2025 em Cristo Jesus é um novo ano. Aleluia, aleluia. Olhe para o futuro com esperança. A escuridão ficou para trás, as trevas ficaram para trás, o pecado ficou para trás, o que desagrada a Deus ficou para trás, a dor ficou para trás, a escuridão saiu e deu lugar à luz, que é o Senhor Jesus. Libere palavras boas sobre a tua vida. Sabe o que é importante? Das trevas do capítulo 8, Isaías consegue enxergar o nascimento de Cristo no capítulo 9. A situação dele não era boa. A situação da nação não era boa. Mas ele se recusou. Guarde isso, por favor. Ele se recusou de olhar com os olhos naturais para poder começar a olhar com os olhos espirituais. Um filho nos nasceu. Um filho nos foi dado. Haverá algo novo porque Jesus Cristo nasceu. Então ele está dizendo, não haverá mais escuridão, porque os meus olhos não estão firmados na terra, os meus olhos estão firmados no céu.
E apesar da minha situação, aleluia, apesar da situação que eu estou, eu não vou olhar segundo a minha situação. Por quê? Porque às vezes eu estou no tempo de crise, eu estou no tempo de dor, eu estou no tempo de enfermidade, eu estou no tempo de escassez, e eu não consigo olhar além da dor, além da enfermidade, além da escassez. Mas em nome do Senhor Jesus não haverá mais escuridão. Os teus olhos da fé vão te levar aonde Deus projetou para você. Os teus olhos da fé, meu irmão, vai ser profética a palavra do início ao fim. Toma posse, abre o teu coração, creia que uma palavra profética vai se cumprir na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pelos olhos da fé, Isaías enxergou uma nação liberta. A nação que estava na escuridão, ele está dizendo: não haverá mais escuridão. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que 2025 você vai estar na luz, que é Cristo Jesus. Todos os seus passos serão em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque, irmão, quando eu olho para Jesus, a esperança, a alegria, ela brota de dentro do meu coração. Eu consigo enxergar vida. Eu consigo desfrutar de uma nova situação. Que situação, pastor? Uma situação de luz e não de trevas. Uma situação de alegria e não de tristeza. Uma situação de paz e não de guerra. A Bíblia diz que Deus, ele deu 10 anos de paz de todos os lados para Salomão. Deitar e dormir em paz é possível em Cristo Jesus. Uma vida de paz em Cristo Jesus. Uma vida de paz em Cristo Jesus. Irmãos, os nossos olhos naturais, eles podem até nos mostrar as trevas, mas eu quero profetizar que a partir de agora os nossos olhos espirituais vão enxergar a luz, que é Cristo. Pastor, eu estou em meio às trevas, estou em meio à guerra, estou em meio às dores, mas em nome do Senhor Jesus, o meu ano de 2025 não será assim. O meu ano de 2025 não será de enfermidade, não será de crises, não será de dores. Pastor, mas isso é bom demais para ser verdade, irmãos. Isso poderiam ser palavras vazias se fosse no meu nome, se fosse no nome da Renovo. É claro que todos nós temos lutas e batalhas, mas eu não vim aqui profetizar isso. Se eu estou com esperança de algo novo, é claro que eu vou liberar em Cristo Jesus, segundo a sua palavra, o que pode acontecer. E o que pode acontecer é aqueles que estão em meio às suas batalhas e às suas dores conseguirem enxergar um ano novo que se inicia não com esperanças terrenas, mas com esperanças espirituais. Porque tem pessoas colocando, eu repito, em governo, em dólar, em não sei o que, isso, aquilo outro, em portas que se fecharam. Mas, irmãos, eu creio muito nisso. Deus, ele é especialista em abrir portas nos céus quando as portas da terra se fecham. Então creia com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Por que eu estou te falando isso? Porque eu seria leviano. Não sei se é uma palavra forte, mas eu me sentiria como um enganador dizer que está tudo bem, que nada de mal está acontecendo com ninguém aqui. É claro que às vezes a nossa realidade, como era a realidade de Isaías capítulo 8, o povo em trevas. Tem pessoas que estão aqui bonitinho, glória a Deus, cheirosinho, glória a Deus, mas ninguém sabe qual é a luta que está travando. Seja na área financeira, na área espiritual, na área do casamento, em outras áreas. Cada um tem a sua luta e a sua batalha. Isso nós não viveremos sem. É óbvio que não viveremos sem. Porém, Isaías nos dá uma aula de olhar para o futuro, porque ele está no meio dessa luta gigantesca. Ou seja, ele não está negando a realidade. Eu não estou negando a realidade de ninguém. Não existe no Evangelho uma vida sem luta. Não existe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós estamos planejando um próximo ano em Cristo Jesus. E se eu estou planejando um próximo ano em Cristo Jesus, eu não vou olhar esse ano conforme a minha realidade natural. Eu vou olhar esse ano conforme a minha realidade espiritual. E a minha realidade espiritual diz que Jesus Cristo está nascendo. E se Jesus Cristo está nascendo, ou seja, no nosso caso, Ele já nasceu e Ele está vivo e Ele está no meio de nós, eu consigo enxergar algo novo, eu consigo enxergar algo bom, eu consigo enxergar a transformação, eu consigo enxergar a restauração, por mais que a minha realidade me mostre algo diferente.
Porque, oh, aleluia, porque o que determina a nossa vida não é a realidade que nós estamos vivendo. É claro que não. O que determina a nossa vida é Cristo Jesus. O seu sangue derramado por mim e por você. É uma vida nova em Cristo Jesus. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Por isso, independente da realidade, de dor, de guerras, de lutas, de batalhas, eu não quero estar tocando nesse assunto toda hora. Eu quero liberar palavras boas nessa noite sobre você, e palavras de Cristo, que nos fazem olhar para o futuro e dizer: Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Porque a verdadeira realidade em Cristo é luz, irmão, e não trevas. E Ele diz algo: isso aqui eu quero liberar com muita força sobre você. Eu estou olhando para o meu tempo ali. Para quem não sabe, tem um reloginho bem ali. E foi ideia minha. 9.1. Não, foi do pastor Cristo. Aos que estavam aflitos. 9.1. Pastor, o senhor vai falar os 7, se der tempo. 9.1. Aos que estavam aflitos. Ele diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Veja o que ele está dizendo: para os que estavam aflitos, para ele já é passado o tempo de dor. Oh, isso aqui, meu irmão, é um ensinamento maravilhoso de como olhar para o ano de 2025. Pastor, toda a aflição ficou para trás, toda a enfermidade ela ficou para trás, toda a dor ela ficou para trás. Por quê? Porque a aflição, irmão, é um sentimento persistente de dor física ou dor moral, ânsia, agonia, angústia, angustiado, aflito, uma pessoa agoniada no sentido de aprisionada. E o que ele está dizendo? Que em nome do Senhor Jesus eu quero liberar isso sobre a sua vida, que aqueles que estavam assim não estarão mais. Por quê? Porque Jesus Cristo nos nasceu, porque Jesus Cristo está vivo. Isso é um contraste com o que estava acontecendo com o povo no capítulo 8. Ele está dizendo: aquilo que está ficando para trás, sem Cristo, ou seja, quando o povo desobedecia a Deus, não é assim que eu vou viver agora. Eu vou viver agora livre, sem angústia, sem prisão. A tua mente está livre, os teus pensamentos livres, um novo ano. Oh, acredita nessa palavra em nome de Jesus. É uma mudança de realidade, é o fim, que não será com dor, oh aleluia, mas para a glória de Cristo. Jó capítulo 36 verso 15 diz assim: ao aflito ele livra da sua aflição, e na opressão ele se revela aos seus ouvidos. Tiago capítulo 5 versículo 13: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Se tem alguém aflito nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que você saia daqui cheio da presença do Senhor. Que toda aflição, toda opressão maligna, toda angústia, tudo aquilo que aprisiona a sua mente, o seu corpo, tudo aquilo que está te angustiando, te aprisionando, saia agora em nome do Senhor Jesus, e você seja livre, você seja alegre, você seja liberto, você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Eu disse que desde o começo até o final vai ser assim. E ele diz: no passado ele humilhou, ainda no verso 1, a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu. Sabe o que são as terras de Zebulon e Naftali? São terras tomadas pelo inimigo, são terras invadidas. Isso aqui é uma palavra profética. São terras de Israel que o inimigo oprimia o povo de Israel, que quando eles invadiram, quando as tribos se dividiram depois que Salomão morreu, agora o povo estava sendo opresso pela Síria. E ele está dizendo assim: no passado ela foi humilhada, mas nos últimos dias ela se tornará nobre. Por quê, pastor? Porque é nessa terra, na Galileia dos gentios, que Jesus vai fazer a maior parte dos seus milagres. É que Jesus vai peregrinar, pisar e andar. Já que estamos falando de futuro, olha o futuro que Isaías está nos ensinando. Um povo que outrora foi humilhado, agora será enobrecido. Por quê? Porque Deus estará no meio dele através de Jesus Cristo. Ah, pastor, fui tanto humilhado. Irmão, esquece aquela palavra de vingança: agora eu serei exaltado. Não, esquece isso. Mas o que Isaías quer nos mostrar é uma transformação, uma restauração de uma nação, de um povo que vai viver algo novo, porque Cristo estará no meio deles. Porque Jesus Cristo
está no meio deles, é que há algo novo acontecendo. Porque Cristo está no meio de nós, é que podemos ter esperança de algo novo no ano de 2025. É que podemos ter esperança de algo novo no ano que está vindo. Ele está dizendo: um povo que foi humilhado, que foi opresso, agora será restaurado. Aleluia por essa palavra. Eu quero liberar uma palavra de restauração sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. E ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Irmãos, que o ano de 2025 seja na luz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que a luz ela resplandeça sobre as trevas no nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar que todo tempo de treva, de choro, de guerra já passou sobre a sua vida. Que você vai usufruir um novo tempo no ano de 2025. O que ele quer falar de trevas aqui, irmão, é escuridão. O que ele quer falar de trevas aqui é consequência do pecado. E sabe qual é a solução para isso? Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta, não queira passar um ano de 2025 sem Jesus. Efésios capítulo 5 versículo 8 diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Não há trevas ou região da sombra da morte que a luz não resplandeça. O que é isso? Eu declaro mais uma vez essa palavra em nome de Jesus. Não há dificuldade que a luz de Cristo não consiga alcançar. Não há dor que a luz de Cristo não consiga tirar. Não há crise que a luz de Cristo não consiga transformar. É isso que Ele está liberando. E é isso que nós precisamos acreditar. Que a luz ela resplandece sobre as trevas, independente das trevas. Porque, irmãos, nós somos especialistas em olhar para situações e dizer: não tem jeito, não consigo resolver. Pastor, mas isso é difícil para nós. Não há nada impossível para Deus. Porque a luz, ela resplandece sobre as trevas. A luz, ela resplandece sobre o pecado. A Bíblia diz: aqueles que habitavam, ou seja, estavam enraizados. É isso aqui que Isaías quer falar. Você já viu pessoas que todo mundo olha e diz: esse aí não tem mais jeito? E de repente vira um homem ou uma mulher de Deus? Não é de repente, é porque a luz ela resplandeceu sobre as trevas. Pastor, mas o que isso tem a ver sobre o novo ano? Tudo, irmão. É você conseguir enxergar um novo ano, a luz resplandecendo sobre qualquer dificuldade. É você conseguir enxergar um novo ano em que Cristo pode transformar as nossas vidas, restaurar o que está perdido, curar o que está enfermo, libertar o que está cativo, transformar qualquer realidade em Cristo Jesus. Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4 verso 6 diz assim: pois Deus que disse das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E ele diz no verso 3: multiplicar-te este povo. Isaías capítulo 9 verso 3: multiplicar-te esse povo e aumentar-te a alegria. Por quê, pastor? Aqui está a forma que Isaías vai nos dando para a gente viver o ano de 2025. Por que Deus não aumentou a alegria quando o povo estava em trevas? Porque Ele não tem interesse nisso. Ele primeiro resplandece a luz, há uma transformação, para que Ele possa aumentar a sua alegria. Qual é o nosso erro às vezes? É querer viver um tempo de alegria quando as trevas ainda estão reinando. É por isso que eu estou falando de Cristo desde o início. E é por isso que nós podemos olhar para 2025 olhando para Cristo como um novo ano, um ano de bênção. Porque as trevas elas foram retiradas para que a luz pudesse habitar. E a luz habitando, Ele multiplica o povo e Ele aumenta a alegria. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, Deus possa aumentar a tua alegria.
que Deus possa não é apenas te dar, não, Ele está te dando alegria nessa noite, mas que Ele possa aumentar a tua alegria, que você tenha motivos de riso, em nome do Senhor Jesus, que você possa se alegrar de estar na casa do Senhor, que você possa se alegrar de estar na presença do Senhor, que 2025, como foi cantado aqui, estejamos no altar, na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, que Ele aumente a tua alegria, aumente o teu tempo de alegria, aumente os teus motivos de alegria, em nome do Senhor Jesus. Esse é o resultado de quando a luz resplandece sobre as trevas. E olha o que ele diz, aqui são características, ele diz assim: como os que se regozijam na colheita. Ele está dizendo, Deus vai aumentar a alegria, como os que se alegram no tempo da colheita. Porque, irmão, é muito bom colher. Se você falar com alguém da roça mesmo, aí que você vai ver o como é bom colher, o como é importante colher. E aquela alegria de que você fez, de que você plantou e agora está colhendo. Por quê? Porque o povo de Israel, eles começavam a plantar, e aí tinha a chuva do início da plantação e tinha a chuva do final da plantação. E o povo vivia basicamente disso. E é óbvio que quando há uma colheita, aquela colheita trazia o alimento não apenas, mas também toda a riqueza daquele povo. E ele está dizendo, eu vou aumentar a alegria de vocês, como no tempo da colheita. Porque no tempo da colheita era o tempo de maior alegria do povo, era quando tudo estava indo bem. E ele está dizendo, vocês estão tendo alegria pela colheita, mas ainda assim, aleluia, por isso eu vou aumentar a alegria de vocês, como no tempo da colheita. Agora, sabe, eu vou sempre fazer esse contraste. Sabe o que é o contraste do capítulo 8? A Bíblia diz que havia aí escassez, só que agora está tendo multiplicação de povo e aumento de alegria. Irmão, em nome do Senhor Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Um tempo de alegria, pastor. O ano de 2024 foi um ano de escassez em várias áreas da minha vida, em nome de Jesus. Em contraste com o ano de 2024, eu quero liberar uma palavra de alegria sobre a tua vida, de uma colheita abundante no nome de Jesus. Oh, aleluia! E ele diz assim, rapaz, isso é bênção demais, gente. Quando dividiam, ou seja, eu vou aumentar a alegria de vocês, como no tempo que vocês dividiam os despojos de guerra. Aqui são duas palavras proféticas. Por quê, pastor? Porque só reparte despojo de guerra quem vence a guerra. Só reparte os bens da batalha quem venceu a batalha. Então ele está dizendo assim, eu vou aumentar a alegria de vocês, como quem reparte o despojo de guerra. Ele está dizendo, guerras serão? Guerras serão? Declara isso sobre a sua vida. Porque guerras todos nós temos, lutas todos nós temos, batalhas todos nós temos, e você sabe a sua melhor do que eu. Mas em nome do Senhor Jesus eu quero liberar. Irmão, eu vim hoje liberar palavras proféticas. Não é muito a minha característica pregar assim, aliás, ultimamente. Mas eu quero falar para você que no ano de 2025, essas guerras que você batalhou em 2024, elas serão vencidas no nome do Senhor Jesus. Haverá despojo de guerra, haverá bênçãos, colheita por causa da sua vitória, em nome do Senhor Jesus. E no verso 4, meu Deus do céu, ele diz assim, porque quebraste o jugo que pesava, ou dependendo da tradução, o jugo que oprimia. Porque tu quebraste a vara que feria o ombro, ou a canga que estava sobre os ombros, e quebraste o cetro do opressor. Isaías está falando, porque Jesus Cristo nasceu. Tudo aquilo que o inimigo, sabe o que é isso? Jugo, vara, cetro, era tudo, todos os utensílios usados contra os escravos, para oprimir os escravos. Vamos lá, para que precisava o jugo? Para colocar cargas maiores. Usava 2 animais, colocava um jugo sobre ele, para que a carga fosse aumentada. E sabe que às vezes isso acontece no nosso dia a dia e a gente não percebe? O inimigo vai aumentando a carga, vai aumentando a carga.
E a gente está cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque o inimigo está colocando a carga sobre nós e a gente não está percebendo. A gente está carregando aquilo que Cristo já falou que Ele vai carregar. Está aqui, Atanael. A gente está querendo carregar aquilo que Cristo já mandou a gente largar. A gente está querendo levar aquilo que Cristo já declarou sobre nós, que Ele vai carregar sobre as nossas vidas. E Ele está dizendo: eu vou quebrar. Oh, aleluia. Eu libero essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que está sendo quebrado todo jugo maligno sobre a tua vida nessa noite. Toda carga que o inimigo tentou colocar sobre você, que está impedindo você de caminhar. Aleluia. Que está obstruindo a sua caminhada, que está dificultando a sua caminhada. Ela está caindo por terra, porque Cristo nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e do seu governo, o aumento do seu governo não terá fim. Está sendo quebrado todo jugo maligno em nome de Jesus. Levítico 26:13 diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Deus não nos chamou para ser escravo. João capítulo 1, versículo 12: aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele nos chama para ser filhos, filhas de Deus. Eu quebrei o jugo da servidão, ou dependendo da tradução, eu quebrei o jugo da escravidão que vocês carregavam sobre o pescoço. E oh, aleluia. E diz o final de Levítico assim: e os fiz andar de cabeça erguida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quebrei o jugo de servidão que carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Eu vou liberar essa palavra sobre você no nome do Senhor Jesus. Está sendo quebrado todo jugo maligno sobre a tua vida, toda opressão maligna sobre você. Você vai andar de cabeça erguida em nome de Jesus, porque Cristo está levantando a tua cabeça nessa noite. Você não vai andar de cabeça baixa pelo pecado, você não vai andar de cabeça baixa pela humilhação, pela escravidão, mas de cabeça erguida, porque Cristo está te abençoando. Aleluia! Jesus diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 30: pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia! Ele diz: quebraste a vara que feria o ombro, ou dependendo da tradução, a NVI diz: a canga que estava sobre os ombros. Talvez quem é do interior do Maranhão sabe o que é isso. É quando pegava uma vara que se chamava de canga e dois homens colocavam no ombro, para poder também conseguir carregar cargas maiores. E tem pessoas assim, porque ele está dizendo: eu quebrei a vara que feria o ombro. E existem pessoas feridas, porque estão carregando cargas que não deveriam carregar. Estão se unindo para carregar a canga, que é o que está aqui. Não é aquela de praia não, é uma vara, para carregar fardos maiores, sendo que Deus não chamou para carregar esses fardos. E Ele está dizendo: eu estou destruindo, eu estou quebrando a vara que fere o ombro. Por quê? Porque o inimigo, ele usava essa vara. O senhor de escravo usava essa vara para ferir os escravos. E tem pessoas assim feridas, mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Ele vai te curar. Não sou eu não tenho poder para isso. E Ele diz: quebraste o cetro do opressor. O cetro, a vara, porque era com essa vara que Ele açoitava o escravo. E Ele está liberando todas essas palavras de cunho profético para aquilo que ia acontecer com o nascimento de Jesus. Tem forma melhor de planejar um novo ano dizendo: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou liberto em Cristo Jesus. Toda ferida que o inimigo fez sobre a minha vida está sendo sarada em Cristo Jesus. Eu sou uma nova pessoa, sarado em Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa que não andarei de cabeça baixa pelo pecado, mas de cabeça erguida por aquilo que Cristo está fazendo na minha vida, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre você. E ele diz, isso aqui é legal. Gente, guarde isso aqui que eu vou falar para você. Versículo 5. Eu ainda tenho tempo. Nós vamos orar à meia-noite.
Ele diz no versículo 5 assim: pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Só para você ter uma ideia, o que ele está falando aqui, quando ele fala da bota, ou dependendo da tradução ele diz calçado, é porque os assírios eram inimigos do povo de Israel. E os assírios, preste atenção aqui, os assírios eram conhecidos pela sua marcha, por uma marcha padronizada. E para quem é dessa área de quartel, de polícia, de política, sabe a importância disso. E eles não tinham eles não tinham tecnologia hoje para saber a qualidade do inimigo, o tamanho do inimigo. Só que pela marcha ouvia-se o som do exército. Então, se a marcha estava muito organizada, aparentemente o exército era maior do que aquilo que estava vindo. E os assírios eram bem conhecidos pela sua marcha. Isso são os livros de história que contam. Mas para estar na Bíblia é porque provavelmente é isso mesmo. E ele diz assim: os calçados, versículo 5, usada em combate será jogada no fogo, e as vestes serão jogadas no fogo. O que são as vestes? Os assírios, eles tinham um costume. Quando eles iam para a batalha, eles usavam as suas vestes sujas de sangue. Eles não lavavam. Para aparentar, junto com a sua marcha, guarde isso aqui é muito importante. Junto com a sua marcha, uma aparência de força, ou seja, de que eles já estavam vencendo outras guerras, outras batalhas. Eles não voltavam para casa e lavavam as suas vestes. Agora, Isaías está dizendo assim: os calçados e as vestes, elas serão lançados no fogo. O que é isso no mundo natural para cada um de nós? O que eram os calçados e o que eram as vestes? Estratégias do inimigo. E o que Isaías está dizendo é que as estratégias do inimigo, elas serão lançadas no fogo. E não se engane, o inimigo ele tem as suas estratégias. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos. Às vezes é um convite simples, né? Mas te leva à tentação. Às vezes é um copinho, mas te leva à perdição. Às vezes é só um passeio, mas te leva à destruição. Isso são os calçados e as vestes sendo jogadas no fogo. Por quê, pastor? Porque tem vitórias que nós não conseguimos alcançar na força do braço. E essas vitórias que nós não conseguimos vencer na força do braço, obviamente nós temos que colocar o nosso joelho no chão e entregar a elas ao Senhor e falar: Senhor, os calçados e as vestes do inimigo joga no fogo, porque eu não tenho força para vencer, eu não tenho capacidade para vencer, mas um filho nos nasceu, e é em Cristo Jesus. É o que eu quero dizer, e eu quero encerrar essa mensagem. O versículo 6, Isaías está dizendo: há muitos anos antes, um filho nos nasceu, porque um menino nos nasceu. Irmãos, estamos falando de projeção de ano, né? Estamos falando de futuro, não é isso? Olha essa aula de Isaías. Deixa eu compartilhar com vocês isso aqui. Isaías sabia, obviamente, porque ele prega sobre isso, que Jesus Cristo tinha que ir na cruz do Calvário. Então, ele sabia que não era um menino que precisava nascer, era um homem que precisava ir na cruz. Talvez, se fosse eu, não teria dito um menino nos nasceu. Eu teria dito: um homem foi na cruz do Calvário para nos dar vida. Só que Isaías, olha para cá, olha para mim, preste atenção nisso. Isaías, ele foi capaz de olhar muitos anos antes algo grandioso começando pequeno, algo extraordinário começando pequeno, como uma semente. Qual é o nosso problema? É que a gente quer projetar tudo gigantesco para janeiro. Não quer plantar janeiro, não quer plantar fevereiro, não quer plantar março, já quer colher. E Isaías está dizendo assim: o que eu quero para o futuro, o que eu estou declarando sobre o futuro de luz, é que ele vai começar pequeno, mas ele vai cumprir o propósito a qual ele está sendo lançado. O que eu quero te dar uma dica: eu não estou dizendo para você pensar pequeno, não é isso.
Não pense nisso. Pense em coisas grandes, mas se contente se ele começar pequeno. Tenha sabedoria. Se o que você está planejando seja... Pastor, dia a dia, eu gosto disso. Me dá um exemplo de dia a dia. Sabe, o marido que nunca pisou na igreja, que esculhamba todo mundo, diz que todo crente é isso, é aquilo outro. Se ele aceitar um dia, se alegre nesse primeiro dia. Se ele orar com você o primeiro dia, se alegre com isso. Ah, pastor, mas é porque a minha empresa está na maior crise. Mas deu um pouquinho, saiu um pouquinho do vermelho, comece a se alegrar. E temos vários exemplos de coisas que começam pequenas, de pequenas mudanças. É óbvio que seria bom logo nascer e já ir na cruz e já resolver nosso problema e tá todo mundo no céu. Seria a melhor coisa do mundo. Mas não é assim que funciona. São ciclos. E agora está nascendo um novo ciclo. E nós que estamos aqui, e glória a Deus que você está aqui, estamos decidindo iniciar um novo ciclo na presença de Jesus. Um filho tem que nascer no nosso coração. E o nosso olhar para o futuro não é olhar de dor, de trevas e de confusão. O nosso olhar de futuro não é olhar que a natureza está nos mostrando. A gente tem que olhar para 2025 com a ótica de Cristo, com a ótica espiritual. Está nascendo algo novo, está iniciando algo novo. E a partir desse algo novo eu vou começar a acreditar que haverá mudanças. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis. Pastor, o meu sonho é gigantesco. Glória a Deus por isso. Que Cristo seja exaltado no teu plano, no teu projeto, no teu sonho. E eu profetizo que ele vai acontecer em Cristo Jesus. Que coisas grandiosas vão acontecer. Mas entenda, Isaías não profetizou Jesus como um homem. Ele disse: um menino nos nasceu. Irmão, eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que a partir de agora está nascendo algo de Cristo no teu coração. Porque melhor do que um projeto do homem, melhor do que um sonho de homem, melhor do que um projeto daquilo que a gente projetou no nosso coração, seja a melhor ideia do mundo, o que vale a pena de verdade é aquilo que Cristo está fazendo nascer em nós, é aquilo que Jesus Cristo está fazendo nascer em nosso coração. Que em nome do Senhor Jesus você tenha a melhor revelação de todas, que é a revelação de Cristo, do menino nascendo, de um projeto de... Oh, aleluia! Eu quero liberar um projeto de Jesus Cristo nascendo no teu coração. Um novo nível de revelação, um novo nível de intimidade, um novo nível de olhos abertos em Cristo, para que nasça no seu coração aquilo que Deus projetou. Porque foi Deus quem disse, foi Deus quem entregou o seu Filho a cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É para isso. Um menino nos nasceu. Um projeto, eu libero essa palavra hoje. Um projeto está nascendo no teu coração. Sabe o que Isaías está nos ensinando aqui? O que ainda ia ser escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aquilo que Isaías não conseguia enxergar com os olhos naturais, ele já estava vivendo com os olhos espirituais. Um filho nos nasceu. Não nasceu grande, nasceu pequeno. Nasceu da semente. Nasceu do Espírito Santo. Isso. Que o Espírito Santo, a partir de agora, coloque uma semente no teu coração daquilo que Ele quer que nasça na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Melhor do que um projeto seu, melhor do que um projeto do homem, melhor do que um projeto pela inteligência artificial, é um projeto do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! A partir daí, foi porque ele conseguiu enxergar Jesus, é que ele conseguiu declarar o fim das trevas. Irmãos, eu consigo declarar o fim das dores quando eu consigo enxergar Jesus. Se eu não enxergar que Jesus está nascendo na minha vida, eu não vou conseguir olhar além das trevas que estão diante de mim, além das dores que estão diante de mim, das crises que estão diante de mim. Que em nome do Senhor Jesus, os teus olhos sejam abertos para um maior nível de revelação e de intimidade, e para que a partir de agora Jesus Cristo, Ele nasça no teu coração.
porque um menino nos nasceu. Essa é a melhor mensagem que nós possamos ouvir. Jesus Cristo de Nazaré, vivo no meio de nós, porque Ele é o motivo da nossa paz, da nossa alegria, da nossa cura. Ele é o motivo de tudo aquilo que nós precisamos. Decida no seu coração que em 2025 você andará na presença de Jesus. Decida que em 2025 você estará na presença dele, porque ele diz: o menino nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Outrora os ombros do povo estavam feridos, agora o governo está nos ombros dele. É ele que está carregando o governo de todas as coisas. É por isso que nós não somos regidos pelo governo da terra. O principado, o governo está sobre os ombros de Jesus. É Ele que dá as diretrizes, as ordens, as normas e os princípios. E por fim, Ele diz assim: Ele estenderá o seu domínio. Isso é uma palavra linda, irmão, porque Ele está dizendo: a partir do seu nascimento Ele governará todas as coisas. Quem está no governo de 2025 não é Satanás, irmão. Quem está no governo de 2025 não são as dores, não são os políticos, não são as crises, não é real, não é dólar, não é peso, não é libra, não é euro, não é nada disso. Quem está no governo, no domínio, no controle, na autoridade, no poder é Cristo Jesus, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Isso é uma esperança para 2025. Isso é uma alegria para 2025. Ele estenderá o seu domínio. Guarde o que eu vou te falar. Jesus não está perdendo guerra, irmão. Jesus não está perdendo domínio. Ah, pastor, sabe o que é? É porque na internet Satanás está comandando. Jesus está só estendendo o seu domínio, a sua autoridade, o seu poder. E eu quero liberar essa palavra, que o domínio de Jesus vai se estender à nossa família nesse ano. A nossa família estará debaixo do domínio, do controle, da autoridade de Cristo, guardado no esconderijo do Altíssimo, protegido pelo Senhor. E do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Aqui Isaías já está falando da segunda vinda de Cristo. Olha o quão profético ele é, irmão. Olha como ele consegue enxergar o futuro. O governo, a autoridade, o poder. Tudo aquilo que Cristo tem está só aumentando. Ele não está perdendo. Assim como nós, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Deixa eu só ler algo para você aqui, para a gente encerrar. A Bíblia diz que o seu nome, que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Os nomes de Jesus que Isaías profetizou expressa a sua natureza, a natureza de quem ele é. Maravilhoso Conselheiro, ou seja, ele sabe de todas as coisas e o seu conselho transforma qualquer realidade. O que Deus falar em qualquer momento muda a nossa vida. O que Deus falar em qualquer momento, em qualquer conselho, transforma a nossa realidade. Irmão. Deus forte, ou seja, Deus guerreiro, o Senhor dos exércitos. Essa é a sua natureza. Além disso, Pai eterno. Ele existe de eternidade em eternidade. A luz brilhará de eternidade em eternidade. E por fim, Príncipe da paz. Esse nome indica o seu governo, a sua autoridade. Que esse ano de 2025, irmão, seja um ano cheio da presença do Senhor. E que o projeto de Cristo nasça no teu coração. Que um projeto do Senhor nasça na tua vida. Para que você viva o melhor daquilo que Ele projetou para você. No nome do Senhor Jesus. Porque a paz pertence ao reino de Deus. A paz pertence ao reino de Cristo. E eu quero encerrar essa mensagem declarando a paz de Cristo sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua mentalidade. Que 2025 as tuas ações, as tuas decisões serão debaixo da paz do Senhor Jesus. É a luz resplandecendo sobre as trevas em nome de Jesus. Profeta, pega esses papéis bem para mim, por favor. Falta 3 minutos e meio para meia-noite.
E eu quero te convidar, irmão, a fazer uma oração. Em 2025, nós vamos iniciar, obrigado. Nós vamos iniciar orando. Pode colocar bem aqui. Sabe o que é isso aqui? Pastor, tem algum mistério? Nenhum. Isso aqui são todos os pedidos de oração da igreja desse ano. Que eu sempre falo, dentro desse cartão tem um pedido de oração. Nós vamos orar juntos enquanto igreja por esses pedidos. Irmãos, esse ano de 2025 será o ano que mais conheceremos a Cristo. Será um ano de maior nível de intimidade com Cristo, em nome do Senhor Jesus. O projeto que está nascendo no nosso coração hoje vai nos levar para mais perto de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que de 2025 para 2026, esse número de pessoas esteja estendido, para que os nossos familiares estejam aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Vai fazer agora 2 minutos para meia-noite. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E não tem forma melhor. Primeiro, que você ore por você. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Ore pelo casamento. Ore pela igreja. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Ore pelas suas finanças. E apresente a Cristo. E juntos nós vamos orar por esses pedidos aqui. Aqui, irmão, eu li todos. Eu vou falar para vocês. Teve pedido aqui que doeu meu coração. Mas aqui tem pedido de filho para pai, de pai para filho. Tem pedido de intimidade, tem pedido de finanças, tem pedido de cura, tem pedido de milagre, tem pedido de gratidão. Irmãos, tem tudo quanto é pedido que você possa imaginar aqui. De libertação. E eu quero liberar uma palavra profética, que haverá resposta nessas orações aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer juntos um ato profético. Eu vou colocar esses pedidos no altar. No nosso ainda não deu não, a gente vai orar agora. O que importa aqui é o nosso. E em nome de Jesus, eu quero convidar quem quiser passar por esses pedidos, impor as mãos e declarar uma palavra profética. Eu vou colocar dobrado para ninguém ler, obviamente, porque a gente tem que prezar por isso. Mas se alguém quiser vir, irmãos, eu vou orar. Se alguém quiser vir e colocar as mãos e declarar que aqui haverá resposta, haverá cura, haverá milagre, o ministério de louvor vai cantar, vai adorar o Senhor, e nós juntos vamos apresentar esse novo ano como resposta de oração, em nome de Jesus.